Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à primeira noite de seminários do curso Dissecando a Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença e queria dar alguns informes antes de começar de fato o seminário. Aqui na descrição do vídeo, só um minutinho, problema técnico. Então, voltando, desculpem, tive um probleminha técnico, acho que agora está resolvido. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link para o formulário e eu vou pedir para que vocês preencham esse formulário. Ele é a lista de presença, tá bom? Caso você tenha feito a sua inscrição já no curso, ok, é só preencher o formulário. Se você ainda não fez a inscrição nessa sequência de seminários, eu vou pedir para que você faça. Tem um pequeno roteiro de como fazer, você pode deixar para fazer no final das apresentações, tudo bem? Não precisa correr com isso. Bom, eu queria saber de vocês se vocês conseguem me escutar bem, se vocês conseguem ver a tela bem. Aqui ao meu lado, a gente tem aqui a arte feita pelo professor Vinícius, que está presente aqui hoje. Uma arte excelente. Obrigado, professor Vinícius, pela parceria aí dentro desse curso. Esse curso estamos à frente eu e o professor Vinícius Rispoli, aqui da UNB. Ele tem título Dissecando a Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária, e se você tiver interesse em assistir as aulas que a gente tem gravado, fiquem à vontade, o link para o canal do Função Gama também está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, verifiquei aqui, recebi uma mensagem que está tudo certo com o áudio com o vídeo. Obrigado, Vinícius. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena mudança de cenário aqui. Então, deixa eu parar de compartilhar, sair dessa tela, para já compartilhar com vocês a apresentação. Eu acho que agora está tudo certo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Provavelmente vocês já estão conseguindo ver. Vou fazer isso aqui. A tela vai ficar um pouquinho maior. E agora a gente vai começar a apresentação. Bom, galera, então eu vou ficar um pouquinho fora, eu não vou conseguir ver o chat toda hora, eventualmente eu vou ficar indo e voltando, tá bom? Caso ocorra algum imprevisto aí na transmissão, mas eu vou ficar lá na tela do PDF para ir passando os slides, tá bom? Bom, então, eu sou o Matheus Bernardini, hoje eu vou falar sobre o problema das moedas de Frobenius, com 3 moedas. Caso você esteja fazendo o curso com a gente, vocês assistiram na aula 17, a situação em que a gente tem 2 moedas, a gente fez todos os cálculos, então convido vocês a irem lá. E aí hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o problema das moedas de Frobenius com 3 moedas, tá bom? Então, lembrando que esse evento faz parte da 20ª Semana Universitária da UNB, certo? E estão acontecendo diversas palestras, diversos seminários, minicursos. Convido vocês a olharem e verem as coisas interessantes que têm acontecido. Então, vamos lá, eu vou começar agora, vamos ver quanto tempo eu vou falar, mais ou menos 20, 25 minutos. Bom, então, inicialmente eu apresento para vocês um resumo do que eu vou falar, eu vou comentar o que é esse problema das moedas de Frobenius, vou comentar sobre casos particulares quando a gente tem 2 moedas, fazer o cálculo do número de Frobenius para 2 moedas, verificar alguns casos específicos com 3 moedas e encontrar uma cota superior para o número de Frobenius quando a gente tem 3 moedas. Bom, então, um exemplo bem simples de entendimento do problema das moedas de Frobenius é esse que está enunciado aqui. Então, eu tenho uma situação em que eu tenho apenas moedas, por exemplo, de valores 2 e 7, e quero saber quais são os possíveis valores que eu posso realizar pagamento, desde que eu não entregue troco. E, por exemplo, o valor 5. A gente não consegue produzir, enquanto, por exemplo, o 9, o 11, o 14, a gente consegue produzir, certo? Na verdade, a gente pode se perguntar quais são todos que eu consigo, quais são todos que eu não consigo. A gente consegue responder esse exercício particular, que apenas 1, 3 e 5 a gente não consegue produzir a partir das moedas de valores 2 e 7, enquanto que todos os outros números naturais a gente consegue. Bom, tem um problema aí, versão frango empanado, ou empanado de frango, alguma coisa assim. E aí eu trago para vocês esse problema, que é
o seguinte: em uma rede de restaurantes, é possível comprar essas unidades, essas porções, desculpas, de 6, 9 ou 20 unidades. E aí, a pergunta é determinar o maior valor que não pode ser solicitado por ninguém, ou que não deveria ser solicitado por ninguém, porque não é possível atender. Então, esse também é um dos casos do problema das moedas de Frobenius, agora, claro que na versão com frangos empanados, tá bom? E esses 6, 9 e 20 é uma situação real. Depois eu vou convidar vocês a fazerem essa pesquisa. Bom, seguindo aqui, a anotação que a gente vai utilizar durante a palestra, tem um pequeno erro ali, que eu acabei esquecendo de colocar contra barra aqui no LaTeX, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas isso aqui nos inteiros seria N0, união, abre chaves, menos N, tal que N pertence aos naturais, fecha chave, e, enfim, peço desculpas aí pelo erro. Então, definidos o conjunto dos números naturais, os naturais união zero, os inteiros, a diferença de conjuntos, a cardinalidade de conjunto, acho que eu não vou usar, inclusive, nessa palestra, e dizer que dois inteiros são congruentes módulo n, significa que A menos B é múltiplo de n. Então, essa notação que a gente vai utilizar. E vamos lá, vamos enunciar formalmente o problema das moedas de Frobenius, que é o seguinte: eu tenho n números inteiros, que eu vou denotar por A1, A2 até a n, de tal forma que cada um desses AIs são maiores do que 1, e o MDC entre os AIs é 1, ou seja, os AIs são primos entre si. Eu vou definir o conjunto S dessa forma, vou usar essa notação aqui, essa barrinha aqui, fechando com a barra. Basicamente, eu vou colecionar todas as combinações lineares inteiras com coeficientes em N0, certo? Então, tem essa restrição a mais, cada um desses xis são números que pertencem ao conjunto N0, certo? Então, esse conjunto eu vou chamar de S, ou ainda, conjunto gerado por A1 até a N. A notação é, o conjunto A, que é o conjunto desses geradores, eu chamo de conjunto de geradores, e eu digo que um determinado conjunto ele é minimal, certo? Ele vai ser um conjunto minimal de geradores, se nenhum subconjunto próprio de A vai gerar esse conjunto S aqui. A gente vai ver alguns exemplos aí no decorrer da palestra. E o objetivo do problema das moedas de Frobenius é calcular o maior valor que esteja dentro de N0, mas esteja fora desse conjunto. Eu observo aqui que essa condição do MDC entre esses elementos ser igual a 1 garante que esse máximo realmente existe. Tá bom? Bom, vamos fazer alguns exemplos para a gente entender o contexto. O primeiro caso, que era aquele caso, o primeiro exemplo que a gente colocou com moedas de 2 e de 7, a gente pode traduzir esse problema para a situação conjunto gerado por 2 e 7, ou seja, eu estou colecionando todos os números da forma 2x mais 7y, com x e y percorrendo o conjunto N0. E aí, pelo que a gente construiu ali atrás, o número de Frobenius desse conjunto vai ser 5. Tá bom? Então, a notação para o número de Frobenius, ou seja, o maior elemento que está dentro de N0, mas fora desse conjunto aqui, é o 5. E o segundo caso, que eram moedas, era o problema dos frangos empanados. Então, a gente poderia pedir 6 unidades, 9 unidades ou 20 unidades. Se eu pedir x de 6, y de 9 e z de 20, então eu vou ter essa quantidade aqui de frangos empanados. Claro que x, y e z são números inteiros não negativos. E a pergunta que a gente propôs lá é: qual é o valor do número de Frobenius para esse caso aqui, 6, 9 e 20? Então, o objetivo é calcular. Tá bom? Então, a gente vai dar um direcionamento aí de como a gente faz isso. Bom, para formalizar um pouquinho mais, quando a gente tem moedas de 2 e de 7, ok? Então, eu estou colecionando números da forma 2x mais 7y, lembrando que x e y são números inteiros não negativos. E aí eu sei que todos os números pares eles vão poder ser escritos dessa forma. Basta, por exemplo, fazer o y igual a 0. E, além disso, todos os ímpares maiores que 7 vão estar no conjunto. Por quê? Pega um número ímpar do formato 2k mais 1, escreve dessa forma aqui, e eu sei que se o k for maior ou igual que 3, ou ainda 2k mais 1 maior ou igual que 7, você tem a representação de 7 vezes 1 mais 2 vezes k menos 3, e eu tenho a representação desse número 2k mais 1 como combinação de 2 e de 7. Tá bom? Então, significa que o conjunto gerado por 2 e 7, né, que eu estou colecionando todos esses números, vai ter complemento finito em N0,
E os elementos do complemento vão ser 1, 3 e 5, porque afinal de contas, todos os pares vão estar nesse conjunto aqui, todos os ímpares maiores ou iguais que 7. Aqui eu coloquei só maiores, né? Cometi um erro, é maiores que ou iguais a, ok? Vão estar no conjunto também. E o que vai estar de fora é apenas 1, 3 e 5. A gente poderia trabalhar com moedas, por exemplo, de 4 e de 10, mas nesse caso particular vai acontecer um pequeno problema, porque apenas os números pares vão poder ser escritos. Eu não estou dizendo que todos os pares vão ser escritos, tá bom? Estou dizendo que apenas pares podem ser escritos. Afinal de contas, o 2 é um fator comum aqui. Então, todo elemento do conjunto A vai ter o fator 2. Portanto, nenhum ímpar vai estar no conjunto A. Isso vai fazer que o conjunto N0 tirando A seja um conjunto infinito. Afinal de contas, esse conjunto aqui vai possuir todos os números ímpares. Tá bom? Então, esse caso aqui não vai ser do meu interesse. E assim, aquela condição do MDC, a gente começa a ver que realmente tem que acontecer. Bom, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Tá? Beleza? Então, seguindo, quando a gente tem moedas de 9 e de 10, a gente pode começar a fazer construções, fazer testes, fazer, enfim, algumas experiências aí com os números. Eu particularmente gosto muito dessa figura, e a cada altura eu estou colocando uma certa quantidade de moedas. Então, quando eu não tenho nenhuma moeda, eu só consigo fabricar o 0. Quando eu tenho apenas uma moeda, ou eu fabrico o número 9, ou eu fabrico o número 10. Quando eu tiver duas moedas, eu posso pegar duas de 9, dando 18, ou uma de 9 e uma de 10, formando 19, ou duas de 10 formando 20, e aí você vai construindo essa figura, e a gente percebe que a partir dos 72, 73, 74, assim por diante, e essa linha aqui vai emendar com a de baixo. Então, todos os números a partir daqui vão estar dentro. Então, o último número que ficou de fora foi o 71, que tem entre 70 e 72. Então, nesse caso aqui, o número de Frobenius para 9 e 10 vai ser exatamente 71. Beleza? Lá no nosso curso, dissecando a OB1000, a gente fez na aula 17 o caso das moedas do problema das moedas de Frobenius para duas moedas. Então, a gente tem um resultado devido a Sylvester, lá de 1884, que enuncia o seguinte: dados inteiros A e B maiores que 1, primos entre si. Esse conjunto S, ele tem complemento finito, e o maior elemento que está fora desse conjunto, que seja um número inteiro não negativo, é esse elemento aqui, que vai ser chamado, claro, de número de Frobenius. Então, a gente vai denotar esse número A-1 vezes B-1 menos 1, ou ainda AB menos A menos B, por F de AB. Tá bom? Vamos ver como é que a gente pode aplicar esse teorema, principalmente nos exemplos que a gente já fez para trás, agora simplesmente usando o teorema de Sylvester. Então, por exemplo, aqui eu deveria ter colocado 7, né, mas o 5 também serve. A igual a 2, B igual a 5, a gente obtém o número de Frobenius 3, basta substituir a fórmula. E observem que eu só posso usar o teorema porque eu sei que o 2 e o 5 são primos entre si. Ok? Quando a gente tiver 4 e 10, a gente já viu que não existiria um máximo, né? Exatamente pelo MDC não ser 1. Então, a gente não pode aplicar o teorema de Sylvester. Lembrando que o teorema pede que o MDC seja 1. Se não for 1, nem pense em usar esse teorema. Tá bom? E o último caso que a gente viu, 9 e 10, substituindo ali na fórmula, a gente obtém o número 71. Vai ficar 8 vezes 9 menos 1, que dá 72 menos 1, ou seja, 71. Beleza? Então, esses são exemplos básicos aí do teorema de Sylvester. Mas a gente pode começar a colocar mais inteiros, né? A gente poderia trabalhar com 2 inteiros, ou 3 inteiros, ou 4, 5, 6, 7. Quantos inteiros a gente quiser, basicamente. Então, nessa palestra aqui eu escolhi fazer o caso de 3 moedas, né? Que é o seguinte, né? De 2 moedas. O interessante é que a gente, até hoje, não tem uma fórmula fechada para o número de Frobenius quando a gente fornece A, B e C. Então, eu vou encaminhar, a gente vai encontrar alguns números de Frobenius, ok? Enfim. Então, eu vou começar com A, B e C inteiros, maiores do que 1, de tal forma que o A, o B e o C sejam primos entre si. Eu queria observar com vocês que, a princípio, essa condição não diz nada sobre A e B, por exemplo. Eu poderia pegar o A e o B não primos entre si, ou eles poderiam ser individualmente A e B primos entre si. A gente vai verificar durante a apresentação que diversas coisas podem acontecer. Tá bom? E aí eu vou lembrar que a definição de o conjunto gerado por ABC vão ser todas as combinações de A, B e C, de tal forma que os coeficientes
estejam em N0. E o nosso objetivo para essa palestra vai ser encontrar uma cota superior para o número de frobênios. Então, assim, por enquanto, eu não mostrei para vocês que esse conjunto aqui, N0, tirando o gerado por ABC, é finito. Tá bom? Então, além de eu conseguir provar para vocês isso, eu vou dar uma cota superior para o número de frobênios. Então, vamos lá. Coloquei como exemplo 0, porque vocês vão ver que, na verdade, esse exemplo aqui não deveria estar aqui. Tá bom? Então, eu coloquei aqui o A sendo 4, o B sendo 5 e o C sendo 13. Quando você calcula o MD 104, 5 e 13, você obtém 1. Então, por enquanto, está tudo certo. Então, eu colecionei todas as combinações inteiras não negativas de 4, 5 e 13. Só que aqui ocorre um pequeno problema. Problema não, na verdade, é mais uma solução do que um problema. Mas a gente não vai tratar aqui porque vai recair a um caso anterior. O 13, ele é combinação de 4 e de 5, sabe? Ele é 2 vezes 4, que dá 8, mais 5. Então, significa que o conjunto gerado, o conjunto 4, 5, 6, ele não vai ser minimal. Ele é um conjunto de geradores para esse conjunto aqui, mas ele não é minimal, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode excluir o 13 do conjunto de geradores e construir um conjunto minimal, que é o 4, 5. Certo? Só que esse aqui recai sobre o teorema de Silvestre, ok? Então, o 4, 5 possui número de frobênios igual a 19. Então, casos assim, a gente resolve usando o teorema 1, que é o teorema de Silvestre. Então, começa a ficar interessante quando a gente não obtiver um subconjunto próprio do conjunto de geradores, que também gere o conjunto. Então, o primeiro exemplo, realmente, é o 3, 4, 5. Então, eu vou colecionar todas as combinações de 3, 4, 5, né? Lembrando que x, y e z são sempre inteiros não negativos. E eu queria observar o seguinte com vocês. Se eu pego, por exemplo, z igual a 0, eu obtenho números do formato 3x mais 4y. Isso significa, então, que o conjunto gerado por 3, 4 vai ser um subconjunto do conjunto gerado por 3, 4, 5. Certo? O que você faz? Dado um elemento daqui, você coloca o z igual a 0, você obtém um elemento daqui. Tá bom? E fazendo y igual a 0, x igual a 0, você obtém essas outras inclusões aqui. Ou seja, desse lado esquerdo, quando a gente pegar o complementar em N0 desses elementos, desses conjuntos do lado esquerdo, eles vão ser subconjuntos dos complementos do lado de cá. Certo? Portanto, o número de frobênios do gerado por 3, 4, 5 vai ser menor ou igual que o número de frobênios do gerado por 3 e 4. Ou seja, esse aqui eu consigo pelo teorema de Silvestre, e eu já tenho uma cota superior. Por exemplo, o número de frobênios de 3, 4, 5 é, no máximo, 5. Se eu fizesse pela segunda observação, ele é no máximo 7, pela terceira, ele é no máximo 11. E a observação é que, olhando o 3, 4 e 5, quando eu pegar 2 a 2, o 3 com 4, o 3 com 5 ou o 4 com 5, todos eles são primos entre si. Certo? O MDC de cada dupla é 1. Tá bom? Isso não necessariamente acontece sempre. Vamos para o próximo. Agora eu vou pegar um exemplo com 3, 8 e 10. Então, eu tenho aqui 3x mais 8y mais 10, como a gente estava fazendo de costume. E fazendo aquelas mesmas coisas, z igual a 0, y igual a 0, x igual a 0, nos elementos aqui, eu consigo verificar que o 3, 8 cai aqui dentro, o 3, 10 também e o 8, 10 também. E aí, quando a gente pegar o complementar, a gente inverte a inclusão. Então, o complementar desse em N0 está contido no complementar desse, o complementar desse vai estar contido no complementar desse, e assim por diante. E aí, nas duas primeiras, eu consigo, de novo, usando esse fato e o teorema de Silvestre, eu consigo garantir que o número de frobênios aqui, 3, 8, 10, é no máximo 13, olhando da primeira forma, e é no máximo 17. É claro que eu vou sempre escolher a menor cota superior, para ficar um pouquinho mais interessante. Só que, como 8 e 10 não são primos entre si, eu não posso repetir o mesmo raciocínio. Apesar do complemento desse cara estar contido no complemento desse, eu não tenho um número de frobênios para esse conjunto. Então, eu não vou poder utilizar o teorema de frobênios. Eu só vou poder fazer nos dois primeiros casos. Então, a observação é essa. 3 e 8 são primos entre si, 3 e 10 também, por isso que eu consigo fazer as duas primeiras, mas 8 e 10 não são, então por isso que eu não consigo fazer a última. Seguindo, mais um exemplo. O exemplo lá dos triângulos empanados, 6, 9 e 20. Mesmo raciocínio, fazendo z igual a 0, x igual a 0, eu consigo essas inclusões. Só que aqui, os dois primeiros, né, 6 com 9, o MDC é 3, não posso aplicar o teorema de Silvestre. 6 e 20 também não, mas 9 e 20 eu posso. Então, o que eu faço é, no primeiro eu não consigo nada sobre o número de frobênios dessa minha situação, o segundo eu ainda também não consigo, mas o terceiro eu consigo. E aí, em particular, o número de frobênios desse caso vai ser no máximo 151. Assim, esse raciocínio rápido
fez com que a gente provasse o seguinte: bom, a partir de 152, qualquer quantidade, você pode pedir que você vai conseguir arrumar suas caixas de 6, 9 e 10 de forma a obter esse número que você pediu. Tá bom? E aí eu volto a observar que nesse caso aqui eu não pude fazer o primeiro raciocínio, o segundo, porque os MDCs aqui são diferentes de 1, mas eu consegui fazer no último porque o MDC entre 9 e 20 deu 1. E a gente chega ao quarto caso. E o quarto caso acontece uma coisa muito interessante. Porque quando a gente faz toda a análise que a gente fez antes, a gente obtém essas inclusões, só que quando eu pegar 6 com 10, 6 com 15, 10 com 15, os MDCs são sempre diferentes de 1. Então, olhando dessa forma, a princípio eu não tenho uma cota superior para o número de Frobenius. Então, a pergunta é, o que eu tenho que fazer para conseguir encontrar pelo menos uma cota superior para esse caso? Então, a gente percebeu que todos os exemplos anteriores a gente conseguia pelo menos uma cota superior, nesse aqui eu nem isso consigo. Então, fiz um resumo aí dessa nossa análise, o primeiro exemplo, o exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, dados aqui A, B e C. O meu objetivo é descobrir o número de Frobenius de cada um dos casos, e o que a gente obteve foi, no primeiro caso, todos esses números aqui foram computáveis, porque o MDC entre A e B, o MDC entre B e C, o MDC entre A e C, todos eram iguais a 1, então, tanto 5 quanto 7 quanto 11 são cotas superiores, eu vou escolher a menor, né? Então, eu sei que 5 já é uma cota superior para esse cara aqui. Para o segundo exemplo, eu vou usar o 13, e observem que eu não posso usar o que a gente obtém pelo último, por enquanto, pelo menos, né, com o raciocínio que a gente fez. Pela terceira, eu só consigo essa última aqui, que é 151. E para a quarta, o raciocínio que eu empreguei, eu não consegui obter nenhuma cota superior por enquanto. Bom, isso nos leva para o teorema principal aqui da apresentação, que é esse teorema 2. Então, ele essencialmente fala o seguinte: tenho A, B e C inteiros maiores do que 1, primos entre si. A, B e C, MDC igual a 1. Então, o número de Frobenius vai ser limitado superiormente por A menos 1, C menos 1, tudo isso menos 1. Aí eu vou dar uma ideia da demonstração de como faz isso, e aí a gente faz a discussão sobre os itens anteriores. A demonstração consiste da seguinte forma. E aí o interessante é que essa ideia da demonstração, ela vai servir também no caso geral. Então, se você tivesse, ao invés de 3 métodos, tivesse 4, 5, 6, o raciocínio é praticamente o mesmo. Então, você vai ter que usar indução. Então, vamos demonstrar. Então, bom, se o MDC entre A e C for 1, né, a gente viu alguns casos dessa forma, então eu consigo garantir que o conjunto AC está dentro do ABC. E aí o complemento desse vai estar dentro do complemento desse, e o número de Frobenius desse primeiro vai ser menor ou igual que o desse segundo, e o teorema de Sylvester fala quanto é que é exatamente essa cota. Então, se o MDC for 1, o problema está resolvido. Se o MDC não for 1, é que está o problema. Então, a gente vai ter que concentrar nesse caso. Bom, de qualquer forma, eu vou chamar de D esse MDC, lembrando que ele é diferente de 1. E aí, como o MDC entre A, B e C é 1, ou seja, eles não têm fatores em comum, então o MDC entre B e esse D aqui tem que ser 1. Certo? Caso contrário, eu teria um fator comum de A e C, coisa que não acontece, porque o MDC entre eles é 1. Bom, então o que eu tenho que provar de fato? Eu tenho que provar que a partir do próximo elemento, né, ou seja, do A menos 1 vezes C menos 1, eu sempre consigo representar esse número inteiro, N, como combinação inteira não negativa de ABC. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Dado um N maior ou igual que isso, eu preciso encontrar X, Y e Z em N0 satisfaçam essa igualdade. Então, vamos lá. O que a gente sabe? Lembrando, o MDC entre... primeiro eu vou usar entre B e D é 1. Ou seja, B e D são primos entre si. Então, a equação de Diofantina Bx mais Dy igual a 1 vai ter solução. E também, se você multiplicar por N, vai ter. Então, Bx, By mais Dw igual a N vai ter solução para qualquer N. Só que a solução é inteira. Então, isso está falando do próximo passo. Existem Y0 Z0 e W0 em Z, de tal forma que isso aqui acontece. E aí, o que a gente pode fazer? Sem perda de generalidade, sabendo como são todas as soluções da nossa equação de Diofantina, eu posso supor que o meu Y0, que é esse camarada aqui, ele está entre 0 e D menos 1. Lembrando que na solução geral, para a minha equação de Diofantina, o Y que eu vou substituir aqui, ele vai
ele vai estar dentro de uma progressão aritmética de razão D, que é exatamente esse D aqui, ou menos D, né? Dependendo de como você escrever. No fim das contas, você consegue garantir que y0 está no intervalo desse tipo. Você consegue garantir a existência de uma solução com y0 nesse intervalo. E aí, isolando o W0 nessa equação, eu chego nisso. O que a gente vai mostrar? Basicamente, é que esse W0, que é dado dessa forma, ele vai estar no conjunto gerado por A sobre D e C sobre D. Lembrando, o MDC entre A e C é D, ou seja, o MDC entre A sobre D e C sobre D é 1. Bom, então eu vou provar que esse elemento está nesse conjunto. Bom, o que isso vai significar? Se eu conseguir provar essa afirmação, significa que vão existir x0 e z0 em n0, de tal forma que esse elemento aqui é combinação A sobre dx0 mais C sobre dz0, dessa forma aqui. Ou seja, eu consigo fazer um pouquinho de manipulação, garantir que o n vai ser dado dessa forma, então meu x vai ser o x0, o meu y vai ser o y0 e o meu z vai ser o z0. Tá bom? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade desse conjunto aqui. Ele é um conjunto gerado por dois elementos, a gente pode usar resultados aí do lado do Teorema de Silvestre. Então, eu sei que todo elemento que é maior ou igual que esse cara, né, esse menos 1 vezes esse menos 1, ele vai estar no conjunto. O Teorema de Silvestre garante isso. Então, se eu conseguir provar, por exemplo, que esse elemento é maior ou igual que essa quantidade, eu já consegui garantir que ele está naquele conjunto. Tá bom? Bom, isso aqui, fazendo um pouquinho de conta, vai equivaler a mostrar essa condição aqui. Certo? Mas por hipótese, a hipótese do nosso teorema é que o n é maior ou igual que isso. Certo? Então, estou pegando o n dessa forma. Ou seja, se eu consigo mostrar, por exemplo, que A menos 1 vezes C menos 1 é maior ou igual que essa quantidade, por transitividade eu vou ter que o n vai ser maior ou igual que essa quantidade. Então, basta mostrar que essa desigualdade última aqui é satisfeita. E aí, fazendo um pouquinho de conta, a gente chega nessa próxima desigualdade aqui. Então, AC sobre D menos 1 maior ou igual que B vezes Y0 sobre D menos 1. E aqui entra o fato do Y0 estar nesse intervalo. Porque essa coisa que está dentro do parênteses, ela vai estar entre 0 e 1. Ou seja, o que a gente pode fazer? Mostrar que vale quando essa quantidade for 1. Porque se ela for menor do que 1, é claro, B vai ser maior ou igual que B vezes essa quantidade. Certo? Então, basicamente o que a gente tem que fazer é mostrar isso, ou ainda provar que AC é maior ou igual que D vezes B mais 1. E aí, essa parte fica simples. B é menor do que C, né, por hipótese, eles são inteiros. Então, quando a gente somar uma unidade em B, opa, aqui saiu o sinal trocado, né? É B mais 1 menor ou igual que C, peço desculpa por isso. D, por definição, é MDC entre A e C. Então, D em particular divide A. Certo? Como D e A são números naturais, pela uma das propriedades de divisibilidade, o D vai ser menor ou igual que A. Então, quando eu multiplicar D por B mais 1, isso vai ser menor ou igual que A vezes C. Lembrando que esse sinal aqui está incorreto. Seria B mais 1 menor ou igual que C. Beleza? E aí, finalmente, isso aqui é verdadeiro, e aí toda coisa que a gente fez para cima também é. Ou seja, o nosso número n vai estar nesse conjunto gerado por ABC, ou seja, a gente tem aquela cota superior para o número de Frobenius. Ou seja, a partir de agora, toda vez que você tiver 3 geradores, você pode usar essa fórmula para limitar por cima o número de Frobenius. Eu estou quase no fim da palestra. Só mostrar aqui para vocês algumas coisinhas. Basicamente, esse teorema fala, olha, essa coluna aqui, você pode utilizar como cota superior. Então, o número de Frobenius aqui vai ser menor ou igual que 7, menor ou igual que 17, menor ou igual que 94, menor ou igual que 69. Lembrando que, em alguns casos, é melhor utilizar o que a gente tem do lado esquerdo, nessa primeira coluna aqui. Mas nem sempre a gente vai poder fazer isso. Lembrando que, para a primeira coluna, é essencial que A e B sejam primos entre si. Então, por exemplo, o número de Frobenius ele já está implementado no GAP, certo? E o pacote é o Numerical Semigroups. Então, sugiro que depois vocês deem uma olhada nele. Enfim, usando esse software, eu consigo calcular efetivamente os números de Frobenius. Aqui vão ser 2, 7, 43 e 29. E aí, galera, eu queria mostrar para vocês que, de fato, os elementos que aparecem nessa primeira coluna, eles não necessariamente são uma cota superior para o número de Frobenius. Por exemplo, nesse 6, 9, 20 e 20, se eu utilizo essa fórmula,
A menos 1, B menos 1, eu obtenho 39, certo? E a gente sabe que 39 não é menor do que... Desculpa, 43 não é menor do que 39. E aí a gente pode se perguntar, bom, então será que só uma quantidade finita de escolhas de ABC tem esse problema? A resposta é não. Tem muitos casos em que dá problema, por exemplo, se o A for 4, o B for 6 e o C for 2K mais 1, a gente consegue computar o número de Frobenius sendo 2K mais 3, esse aqui é bem simples. Todos os pares maiores ou iguais que 4 estão no conjunto, lá gera 4, 6 esse cara. Então, a partir do 2K mais 5, todos os ímpares vão estar. A partir do 4, todos os pares estão. E a gente consegue provar que o número de Frobenius é 2K mais 3, que por sua vez é maior do que 14, que é a cota que é A menos 1, B menos 1, tudo isso menos 1. Então, desde que K seja maior ou igual que 6. Então, para ficar bem claro, eu inseri esses últimos dois casos aqui, com K igual a 6. Então, A igual a 4, B igual a 6, C igual a 13, o número de Frobenius a 15. E quando a gente faz aquela conta ali, o resultado é 14. Claro, 15 não é menor do que 14, então isso mostra, por exemplo, que isso aqui não é uma cota superior em geral, tá bom? Então, de fato, utilizando uma das três fórmulas, o que vale mesmo, a melhor de todas vai ser essa. É claro, se essa aqui é uma cota superior, automaticamente essa aqui é porque o A é menor do que o C. Bom? Algumas outras cotas superiores que foram obtidas, né, para finalizar a minha palestra. Em 35, o Shu conseguiu provar no caso geral, certo? Se tiver N moedas, vale uma fórmula muito parecida, certo? Trocando aqui, eu estou sempre ordenando, tá? A1 menor que a 2, menor que a 3, menor que a N. Então, é o primeiro menos 1, o último menos 1, faltou aqui um menos 1 também. Faltou menos 1. O Erdős e o Graham, não sei exatamente como é que pronuncia, em 72 melhoraram um pouquinho, certo? É claro que essas cotas aqui, elas às vezes se misturam, mas, enfim, essa cota em geral é melhor do que essa. Em 77, o Selmer também trabalhou nesse problema, fazendo uma pequena mudança do AN-1 para o AN e do AN para o A1, e aqui de novo do AN para o A1. E em 72, o Lewin, eu não coloquei na ordem, eu já vou explicar o porquê, ele conseguiu essa cota. É interessante observar que existem ANs, A1, A2, AN, de tal forma que o número de Frobenius vai atingir a cota do Lewin, beleza? Então, por exemplo, essa aqui, o 678, tem número de Frobenius 17, que atinge exatamente a cota proposta por ele. Ok? Para fechar, um problema relacionado, o que a gente estava fazendo era, a gente fornecia os valores das moedas e perguntava qual era o número de Frobenius, a gente pode meio que inverter esse problema. Dado o número natural, eu quero saber quais são as combinações de moedas que vão fornecer aquele número de Frobenius. Então, esse é um problema bem interessante aí já de pesquisa, que, enfim, fica bem bacana de trabalhar. As referências principais para esse assunto são esse livro aqui do Rosales e do Garcia Sanches, American Semigroups, e esse livro também do Delgado, Garcia Sanches e Moraes, que é o livro que nos ensina a utilizar o pacote de semigrupos numéricos no GAP. Então, agradeço pela atenção de vocês. Vou sair aqui da apresentação, vou voltar lá para o YouTube para verificar se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu parar de compartilhar um pouquinho. Deixa eu fazer o contrário. Vou voltar a compartilhar e vou verificar aqui no chat se tem alguma pergunta. Se houver alguma pergunta, eu posso responder. Se não, eu vou encerrar e já passo para a próxima palestra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Talvez tenha sido um pouquinho rápido, mas eu estou vendo que tem bastante gente na sala. Enquanto vocês vão vendo, eu vou lembrar para todos que a gente tem um formulário aqui na descrição do vídeo que leva para a lista de presença. Então, você tem que preencher o formulário para assinar sua presença nessa atividade. Tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês façam isso. Caso você já esteja inscrito, é só realmente preencher o formulário. Caso você não esteja inscrito, tem um roteiro para você seguir. Tá bom? Então, tem alguns comentários aqui. O Gabriel, deixa eu ver na hora aqui. O Vinícius perguntou, vamos ver se aparece aqui. Matheus, algo relacionado a esse problema já foi tópico de prova olímpica? Vinícius, quando aparecem equações diofantinas, geralmente o pessoal pede soluções inteiras. Eu não me lembro de cabeça agora um problema específico,
mas já apareceram diversos casos de ter que resolver equações diofantines lineares, e, enfim, é um tópico bem relacionado com esse que a gente viu. Se quiser que fale algo a mais, Vinícius, você fala aí no chat, por favor. O Gabriel perguntou se existe algum matemático perto de uma solução geral. Gabriel, eu não conheço muito, assim, 100% desse assunto, mas pelo que eu li, tem, tem muitas. Tinha muitas pessoas querendo a fórmula inicialmente, mas foi provado que não existe uma fórmula polinomial, digamos assim. Então tem uma discussão de complexidade computacional do problema, coisas assim. Então está mais nessa linha. Mas o que eu sei é que aí depois ele corrigiu aqui para a solução. O que eu sei é que os matemáticos buscam por cotas superiores e inferiores. Então tem isso, eu sei que tem alguns matemáticos trabalhando nesse problema, procurando cotas melhores, tanto superior, né, coisa que eu apresentei aqui, quanto inferior, que eu acabei não comentando. E aí, enfim, casos de 3 moedas, 4 moedas, aí tem para diversos casos. E aí também tem um estudo, em paralelo, de casos em que são N moedas, mas as N moedas satisfazem, por exemplo, uma progressão aritmética, ou elas estão em progressão de alguma forma específica. Mas eu acho que, então, passamos até um pouquinho do tempo. Eu vou parar minha fala por aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela. E eu vou. É um prazer ter o Alfred James, ele é da UTFPR. Eu vou colocá-lo aqui na tela, vou convidá-lo. Então, seja bem-vindo, Alfred. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela apresentação. Conforme o professor já falou, eu sou Alfred, estudante da UTFPR, de licenciatura em matemática. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para fazer a minha palestra. Beleza. Então, eu vou me despedir aqui, deixa eu só fazer um pequeno comentário. Eu queria agradecer ao Alfred por ter aceitado o convite a apresentar o seminário. Ele está participando do curso, a gente não se conhecia, ele, não sei se ele já veio a Brasília, eu particularmente nunca fui ao Paraná, e é um fruto da Não, nunca pandemia tive no. que não teve, né? É um Não. fruto da pandemia, a gente criou esse curso e a gente está com estudantes de diversos estados. O Alfred é do Paraná, estudante da universidade lá no Paraná. Então, eu vou compartilhar a sua apresentação aqui. Então, o Alfred Beleza. vai falar sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária, que vai falar sobre tópicos de cálculo integral e álgebra linear. E aí, vou deixar o Alfred para apresentar. Muito obrigado novamente, Alfred. A palavra Eu que é com você. agradeço, professor. Obrigado. Então, gente, eu vou apresentar aqui para vocês dois problemas, um de cálculo integral e outro de álgebra linear. O de cálculo integral é a questão de número 22 da primeira fase da OBMU de 2018 e o de álgebra linear vai ser a questão de número 15 da primeira fase da OBMU de 2019, ok? Vamos começar então com o problema de cálculo integral. A questão de número 22 da OBMU de 2018 que pergunta o seguinte: qual é o valor da integral imprópria, integral de 0 até π, do log do seno de x dx? Para resolver esse problema, inicialmente devemos fazer a seguinte análise. Eu chamei a função que está aqui no integrando, log do seno de x, de f de x. Se a gente lembrar do domínio da função logaritmo, o que aparece aqui no logaritmando, seno de x, tem que ser estritamente maior que zero. Então, essa integral vai ser imprópria devido ao fato de que, à medida que o seno de x vai se aproximando de zero e de π, os valores de seno aqui nesses arcos são iguais a zero, então, quando eu aproximo os x que estão no domínio da função desses valores, a função vai se aproximando do menos infinito. Daqui a pouco a gente vai ver um gráfico que vai mostrar isso com mais clareza para a gente. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que quando x se aproxima de zero, o log do seno de x vai para menos infinito, e quando x se aproxima de π, o log do seno de x também se aproxima de menos infinito. Para resolver essa questão, nós vamos usar algumas substituições. E a primeira delas é a seguinte:
Eu vou escrever o seno de x como sendo seno de 2 vezes x sobre 2, porque eu quero desenvolver isso aqui como seno do arco duplo. Então, seno de 2x sobre 2 vai ser igual a 2 vezes o seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2. Substituindo isso na integral original, nós vamos obter o quê? Que a integral de 0 até π do log do seno de x dx vai ser igual à integral de 0 até π do log de 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2, tudo isso dx. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos de cada um dos fatores que está aqui nesse produto. Então, eu vou conseguir abrir isso aqui como uma soma de logs. Portanto, a gente vai ter que a integral de 0 até π é do log de 2, mais o log do seno de x sobre 2, mais o log do cosseno de x sobre 2, tudo isso aqui dx. A gente tem a integral de uma soma. Eu posso abrir isso aqui com uma soma de integrais, que vai ficar assim, a integral de 0 até π do log de 2 dx, mais a integral de 0 até π do log do seno de x sobre 2 dx, mais a integral de 0 até π do log do cosseno de x sobre 2 dx. Tem uma integral aqui que eu já consigo calcular, que é essa daqui, ó, a integral de 0 até π do log de 2 dx. Reparem que o log de 2 é uma constante, ele não depende de x. Eu poderia aqui colocar ele para fora da integral, mas, enfim, calculando isso aqui, nós vamos ter que a integral de 0 até π do log de 2 dx, basta fazer aqui a diferença do limite superior com o limite inferior, log de 2 que multiplica π menos 0 é igual a π log de 2. Com isso, o que obtemos até agora? Que a integral original vai ser igual a π log de 2, mais a integral de 0 até π, do log do seno de x sobre 2, dx, mais a integral de 0 até π, do log do cosseno de x sobre 2 dx. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou trabalhar em cima dessas duas últimas integrais que eu obtive aqui. E para isso, nós vamos começar fazendo uma substituição. Eu vou chamar o x sobre 2 de u. Então, meu du vai ser igual a dx sobre 2. Eu passo esse 2 está dividindo para cá, multiplicando, eu vou ter que dx é igual a 2 du. Mudando os limites de integração, a gente vai ter que, quando x é igual a 0, o u vai ser igual a 0. E quando x é igual a π, o u é igual a π sobre 2. Fazendo lá a troca, nós vamos ter o quê? Que a integral de 0 até π do log do seno de x sobre 2 dx é igual à integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de u, 2 du. Esse 2 é uma constante, eu posso jogar ele para fora da integral. Nós vamos ter, então, que esse resultado aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de u, du. Se eu fizer essa mesma substituição lá na outra integral que nós tínhamos, que era do log do cosseno de x sobre 2 dx, a gente vai obter algo análogo a isso aqui. A diferença é que aqui, ao invés do seno, vai estar cosseno. Mas se vocês lembrarem, na integral original a gente tem log do seno, e aqui apareceu log do cosseno. Então, vamos fazer com que essa integral aqui, onde tem log do cosseno de u, de alguma forma vire seno. E para isso nós vamos fazer uma outra substituição. Eu vou chamar o u de π sobre 2 menos t. A gente já vai ver o porquê disso. O du é igual a menos dt, e trocando os limites de integração, nós vamos ter que quando u é igual a 0, o t é igual a π sobre 2, e quando u é igual a π sobre 2, o t vai ser igual a 0. Com isso, nós vamos obter que a integral de 0 até π sobre 2 do log do cosseno de u du é igual à integral de π sobre 2 até 0 do log do cosseno de π sobre 2 menos t menos dt. Agora aqui vão acontecer duas coisas. A primeira delas é a seguinte, quando a gente troca os limites de integração de lugar, a integral muda de sinal. Então, se eu trocar o π sobre 2 com 0, aqui apareceria um menos. Mas esse menos que vai aparecer aqui, que é como se fosse menos 1, na hora que eu multiplicar com esse menos aqui, que aqui é menos dt, na verdade é menos 1 vezes dt, se eu fizer menos 1 aqui com esse menos 1 aqui, vai acabar dando mais 1, então aqui vai ficar positivo. E o que é cosseno de π sobre 2 menos t? Isso aqui vai ser igual ao seno de t, porque o cosseno do complementar de um ângulo é igual ao seno daquele ângulo. A gente sabe que π sobre 2 menos t e t são ângulos complementares, a soma deles vai resultar em π sobre 2, ou 90 graus, é claro. Portanto, a gente tem que a integral original é igual à integral de 0 até π do log do seno de x dx, que é igual a π log de 2, mais duas vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de u du,
mais 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de t dt. Agora aqui vai acontecer uma coisa que talvez possa ficar a princípio confusa, mas eu vou explicar o porquê. A gente pode substituir o u e o t de volta para x sem problema nenhum. Por que isso vai acontecer? Olha só, aqui a gente tem uma integral que é definida, então isso aqui vocês concordam comigo que vai resultar em um número. Aqui também. Não importa a variável que apareça aqui, pode ser u, pode ser t, pode ser x, y, tanto faz. O número que vai aparecer aqui é o mesmo número que vai aparecer aqui. Então, se eu trocar o i e o t de volta para x, não vai ter problema nenhum. Aqui no integral definida, quer dizer, no integral definida, isso não importa. No integral indefinida, eu não poderia fazer isso, porque no integral indefinida, a gente não está calculando o número, a gente está calculando, buscando famílias de funções. Mas aqui eu posso fazer essa troca sem problema nenhum, para deixar tudo em função de x. Nós vamos ter que a integral de 0 até π do log do seno de x dx é igual a π log de 2, mais 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log seno de x dx, mais 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx. Esses dois são iguais, eu posso somar. 2 vezes isso aqui mais 2 vezes isso aqui, nós vamos ter que a integral original é igual a π log de 2, mais 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx. Eu destaquei isso aqui em azul porque a gente vai usar esse resultado daqui a pouco. Agora a gente vai voltar na integral original e vamos escrever ela de um outro jeito. Da seguinte forma, quando a gente tem um intervalo de integração, aqui nós temos um intervalo de 0 até π, eu posso escolher um número lá dentro, no caso aqui o número escolhido foi π sobre 2, e abrir essa integral com uma soma de outras duas integrais, de modo que, na soma, esse ponto que eu escolhi vai passar a ser um novo limite dessa integral. Então, essa integral aqui, a integral original, eu posso reescrevê-la como sendo integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx, mais a integral de π sobre 2 até π do log do seno de x dx. Reparem que isso aqui está muito parecido com o que está aqui em cima, ó, essa integral aqui. Mas a única diferença que está dando é essa integral aqui, de π sobre 2 até π do log do seno de x dx. Então, vamos trabalhar em cima dessa integral para ficar igual a essa. Como vamos fazer isso? Através de uma outra substituição. Aqui eu só reescrevi o que estava lá, e nessa integral aqui, de π sobre 2 até π, do log do seno de x dx, fazendo uma substituição, nós vamos ter o quê? Eu vou chamar o x de π menos y, e o dx é igual a menos dy. Quando o x é igual a π sobre 2, o y é igual a π sobre 2, e quando o x é igual a π, o y é igual a zero. Portanto, a gente vai ter que a integral de π sobre 2 até π, do log do seno de x dx, é igual à integral de π sobre 2 até zero, do log do seno de π menos y, menos dy. Vai acontecer algo muito parecido que aconteceu lá atrás. Se eu trocar os limites de integração aqui, a integral vai mudar de sinal, e esse sinal de menos que vai aparecer aqui, como se fosse menos 1, com esse menos daqui do dy, vai ficar mais 1. Então, aqui vai aparecer um mais. E o que é seno de π menos y? Seno de π menos y é igual ao seno de y, porque π menos y e y são ângulos suplementares, né? A soma deles vai dar π. Portanto, eu consegui que essa integral é igual à integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de y dy. E, conforme ocorreu anteriormente, por ser uma integral definida, a gente vai ter que a integral original vai ser igual à integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx, mais essa integral aqui que a gente obteve. Trocando o y por x, eu posso somar esses dois valores, então a gente vai ter que a integral original é igual a 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx. Eu destaquei em azul porque olha o que nós vamos ter aqui agora. A integral original é, ao mesmo tempo, igual a π log de 2, mais 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx, e ao mesmo tempo vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx. Aqui a gente tem, entre aspas, tá, gente, um sistema de integrais. Então, primeiro eu vou calcular essa integral aqui, e depois eu vou substituir em qualquer uma das duas, e vou conseguir a resposta, que é o valor dessa integral aqui. Por comparação, né, como isso aqui é igual a isso e isso aqui é igual a isso, então o segundo membro de cada um deles vai ser igual, a gente tem que 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx é igual a π log de 2, mais 4 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx.
2 vezes esse valor. Aqui tem 4 vezes esse valor. Eu posso subtrair 4 vezes esse valor em ambos os membros. A gente vai ter que 2 menos 4 vai dar menos 2. Menos 2 vezes a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx é igual a π log de 2. Esse menos 2 vem para cá dividir, né, já que ele está multiplicando. Então, a integral de 0 até π sobre 2 do log do seno de x dx é igual a menos π sobre 2 log de 2. Substituindo esse valor aqui, eu escolhi, por exemplo, essa integral, mas poderia substituir nessa sem problema nenhum. Nós vamos obter o quê? Que a integral de 0 até π do log do seno de x dx é igual a 2 vezes menos π sobre 2 log de 2. Multiplicando aqui, esse 2 simplifica com esse 2, a gente vai ter menos π log de 2. E essa é a resposta, é a alternativa D. Reparem que é uma questão bem trabalhosa, né? A gente fez ali algumas substituições, não chegou a usar nenhuma técnica de integração assim avançada, né, por ser coisa de Olimpíada e tal. Agora eu trouxe aqui para vocês o gráfico da função f de x igual a log do seno de x que eu fiz no GeoGebra. Reparem aqui no meio que a gente tem de 0 até π, olha só o que eu falei lá no início, quando a função vai se aproximando do zero, aqui vai tendendo para o menos infinito, e quando ela vai se aproximando do valor π, aqui também vai tendendo para o menos infinito. E também, além disso, quando o seno de x é igual a 1, né, a gente tem que o log de 1, no caso, vai ser 0, o seno vai ser π sobre 2 aqui, ok? Quando a gente está estudando integral lá no início, a gente vê a integral como sendo uma área, mas assim, a função tem que ser positiva. Como aqui está abaixo do eixo x, a gente não interpretaria isso aqui como uma área, mas se colocar assim em módulo, ele está pedindo, na verdade, para a gente a área disso aqui, ó, em módulo, tá? Agora, pode ocorrer assim, como é que eu ia pensar nisso tudo aí do zero na hora da prova? Até porque, assim, gente, numa prova de primeira fase de Olimpíada de Matemática Universitária, a gente tem o quê? Atualmente, 25 questões para resolver em 3 horas. Então, em média, a gente tem 7 minutos para cada questão, aproximadamente. Eu vou mostrar para vocês aqui, quando eu fiz essa prova lá em 2018, como foi que eu pensei. Isso não resolve a questão, mas ajuda a eliminar alternativas, né? Olha só, a função é f de x igual a log do seno de x. Como devemos ter que o seno de x é estritamente maior que zero, porque aqui no logaritmando, esse número aqui, ele não pode ser zero, nem negativo. Se eu aplicar o log aqui desculpa, antes uma outra informação, o seno de x, ele pode ser no máximo 1. Então, a gente tem que o seno de x aqui vai ser maior que zero, né, por causa disso, mas ele vai ser no máximo igual a 1, então ele é menor ou igual a 1. Se a gente aplicar o log na base 10 dos dois lados, eu vou ter o quê? Que o log do seno de x é menor ou igual a log de 1. Isso implica que o log do seno de x tem que ser menor ou igual a zero, porque log de 1 é zero. Log do seno de x é a nossa função f de x, então f de x vai ser menor ou igual a zero, ok? Então, essa função com certeza é positiva ou nula. Se eu aplicar aqui, nessa desigualdade, a integral de 0 até π em ambos os lados, eu vou concluir que a integral de 0 até π do log do seno de x dx vai ser um número menor ou igual a zero. A gente sabe que não vai dar zero, que a gente já calculou, mas vai ser um número negativo. Se vocês lembrarem, a gente tem 4 alternativas. 2 delas apresentavam um valor positivo, mas com essa análise que eu fiz aqui, eu tenho certeza que essa integral vai dar um valor negativo. Ou ela ia dar menos log de 2, ou ia dar menos π log de 2. Então, assim, em vez de ter 25% de chance de acertar, agora eu passaria a ter 50% de chance com essa análise. Mas, é claro, é interessante a gente tentar fazer a questão, ver como é direitinho como faz e tal, para poder ajudar. Mas isso aqui já seria de grande ajuda caso estivesse faltando tempo ou coisa do tipo, né? Porque em situação de prova tudo pode acontecer, né? Ok. Vamos agora ver o problema de álgebra linear que caiu na prova do ano passado, que é a questão de número 15 lá da primeira fase. Seja A uma matriz real 3 por 3, tal que posto de A é igual a 1 e traço de A é igual a 3. Determine o valor de determinante de A mais I. Para resolver essa questão, gente, a gente tem que lembrar aqui de 2 definições. A primeira delas é a de posto de uma matriz. Então, dado uma matriz que seja M por N, o posto de A, que vai ser denotado assim, posto de A ou rank de A, é definido como o maior número R para o qual existem R linhas de A
que sejam linearmente independentes, que sejam LI. E a gente vai identificar essas linhas de A como sendo vetores de Rn. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer a construção da matriz do exercício. E a definição de traço é que seja A uma matriz N por N. O traço da matriz A, que vai ser denotado por TR de A, vai ser definido como sendo esse somatório aqui. Vai ser o somatório de A e I, com o I variando de 1 até N, desses elementos aqui. A11 mais A22 mais e assim por diante, até ANN. Se vocês lembrarem bem, vai ser os elementos que estão todos assim na diagonal principal de A. Reparem que, para não confundir aqui, gente, o traço de uma matriz vai ser definido para uma matriz que seja quadrada. O posto não, o posto, a matriz pode não ser quadrada, ela pode ser de outro tamanho que não seja quadrada, vai ser definido de qualquer jeito. Portanto, a gente vai fazer agora a construção dessa matriz, dadas essas condições. A gente pode, então, escrever a matriz A da seguinte forma. O A vai ser igual a, primeira linha, esses três elementos, A, B e C. Daí, a segunda linha, eu peguei a primeira linha e multipliquei por M. E a terceira linha, eu peguei a primeira linha e multipliquei por N. Essa matriz aqui, eu posso falar para vocês que ela vai ter posto 1, porque eu consigo fazer operações aqui de modo a anular essas duas linhas e sobrar apenas essa. Então, a gente teria uma única linha que é não nula, porque, assim, a gente tem garantia de que esses elementos aqui não são todos nulos. Portanto, com M e N reais, a gente vai usar agora a informação de que o traço da matriz vale 3, ou seja, a soma desses elementos aqui, A mais MB mais NC vai ser igual a 3. Eu destaquei de azul que a gente vai usar essa informação posteriormente. E agora a gente vai fazer a operação A mais I. I é a matriz de identidade de ordem 3. A mais I vai ser o que, então? Vamos lá. A mais 1 vai ser isso aqui, né? A mais 1 mesmo. B mais 0 vai dar B. C mais 0 vai dar C. Segunda linha. MA mais 0 vai dar MA. MB mais 1 vai dar MB mais 1 aqui mesmo. MC mais 0 vai dar MC. Terceira linha. NA mais 0 vai dar NA. NB mais 0 vai dar NB. E NC mais 1 vai ficar NC mais 1 aqui. Basicamente, o que alterou aqui foi os elementos da diagonal principal, que todos foram somados com 1 em relação à matriz original. E aplicando o determinante, a gente vai obter isso aqui, que o determinante de A mais I vai ser igual ao determinante dessa matriz aqui. E ao realizar operações elementares do tipo, a gente pega uma linha I e faz com que essa linha I receba ela mesma somada com um múltiplo escalar de uma linha J com I diferente de J, ou seja, de uma outra linha que não seja a linha escolhida, o determinante não vai se alterar. O que eu quero dizer com isso? Porque aqui eu vou fazer duas operações elementares para obter uma matriz mais simples do que essa daqui, para calcular o determinante. E isso aqui me garante que o determinante não vai se alterar. Qual operação vai ser essa? Eu vou pegar a linha 2 e ela vai ser trocada pela linha 2 subtraída m vezes a linha 1, porque aí, no caso, o MA vai acabar sumindo, vai ficar apenas menos m, o MB vai sumir, vai ficar só 1, e o MC vai sumir, vai ficar 0. E na linha 3 eu vou fazer algo análogo. A linha 3 vai receber L3 menos N vezes a linha 1, para poder ficar algo muito parecido com o que ocorreu na linha 2. Calcular o determinante dessa matriz aqui é o mesmo que calcular o dessa matriz, o resultado vai ser o mesmo. Portanto, a gente vai obter o quê? Que o determinante dessa nova matriz aqui que a gente obteve, ele não vai se alterar, porque a gente realizou operações elementares. Calculando, então, nós vamos ter que A mais 1, que multiplica 1 vezes 1 aqui, vai ficar A mais 1 mesmo. Daí aqui, B vezes 0 vezes menos N vai dar 0, né? Porque teve um 0 aqui no meio dos fatores. C vezes 0 vezes menos N, M vai dar 0. Agora a gente troca o sinal quando for fazer as operações aqui de multiplicação invertido, né? C vezes 1 vezes menos N daria menos Cn, mas com menos ali da operação do determinante vai ficar mais Cn. 0 vezes 0 vezes A mais 1 vai dar 0. E 1 vezes menos M vezes B vai dar mais BM, né? Na verdade, daria mesmo, só que com menos a operação do determinante vai ficar mais aqui. Então, trocando aqui a ordem, vamos ter A mais MB mais NC mais 1. Como a gente sabe, o traço da matriz A, né, vale 3.
eu estou dizendo isso aqui porque A mais MB mais NC é um resultado conhecido nosso. É 3. Então, se eu substituir isso aqui, a gente vai obter que o determinante de A mais I é igual a 3 mais 1. Então, o determinante de A mais I vai ser igual a 4. Isso é a alternativa C. Reparem que era uma questão relativamente tranquila, desde que o aluno soubesse o que era posto e o traço de uma matriz e fizesse a construção da matriz obedecendo direitinho essas condições, tá? Gente, os problemas que eu trouxe eram esses, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pergunta lá no chat do YouTube, que eu vou responder agora, tá? Mesmo assim, eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Muito obrigado. Muito bom, Alfred. Muito obrigado pela apresentação. Vou bater palmas aí pelo público como um todo. Excelente apresentação. O pessoal interagiu aqui no chat, deu boa noite para você, pessoal lá do curso. E o Vinícius colocou um comentário que eu achei bem legal. Ele falou que ele gostou bastante da análise de eliminar alguns itens. E eu particularmente, achei assim, muito, muito bom você ter trazido na sua apresentação. Você trouxe a Sim. solução correta para o problema, mas também tem essa situação, né? Às vezes a gente está numa prova de múltipla escolha, não tem tempo hábil, mas dá para, enfim, eliminar questões, às vezes até as 3 alternativas. Professor, e uma coisa que eu queria comentar é que muitas das vezes quando eu estou estudando, eu busco um pouco dessas ferramentas também para eliminar as alternativas, que às vezes, por exemplo, pensar nisso tudo que foi feito aqui para resolver essa integral em 7 minutos, poxa, não tem condições, né? Agora, se for para tentar maximizar a chance de acerto para ter que chutar em algum momento ou algo assim, isso aqui já seria um caminho também, né? Exatamente, exatamente. A gente tem mais um comentário aqui do Marcelo. Ele falou a questão de integral, que tem como usar variável complexa. Depois, Não Marcelo. cheguei a ver. Seria interessante olhar por esse lado também. Talvez dê mesmo. Eu também confesso que não pensei nessa questão dessa forma. De repente, o Marcelo, se ele quiser até apresentar para a gente depois no futuro. Obrigado pelo comentário, Marcelo. Então, eu vou colocar aqui alguns comentários, Alfred, que apareceram. Então, a Vitória falando aqui, muito legal. O Marcelo elogiando também a apresentação. O Matheus participando. Obrigado. A Cristiane também. Então, eu queria, mais uma vez, Alfred, agradecer pela sua disponibilidade de falar para a gente. Foi uma palestra excelente, eu parabenizo pela palestra. E eu acho que não há mais perguntas, então eu vou te tirar da tela e fazer o fechamento da sessão de hoje. Tudo bem? Você quer Tudo falar bem, mais? professor. Não era isso mesmo. Eu espero que apareçam outras oportunidades para poder apresentar mais questões, porque essas questões são bem interessantes para a gente poder explanar assim com bastante detalhes. Com certeza, tem razão. Então, mais uma vez, obrigado, Alfred. Eu vou remover aqui. Obrigado. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso primeiro dia de seminários. Lembrando que na quinta-feira teremos mais uma sessão com 2 seminários. O Gabriel, da UFAL, e o Pedro Henrique, da UNB, vão falar. Vocês receberam o link pelo e-mail. Se ainda não receberam, vai ser por esse mesmo canal. Tá bom? É só pesquisar aí pela live de quinta-feira. Eu queria só fazer um último comentário sobre a minha apresentação. Eu fui informado que eu cometi um pequeno erro no número de Frobenius. Então, vou deixar aqui registrado. O número de Frobenius de 4, 5 não é 19, como apareceu, e sim 11. Então, eu queria agradecer ao Rodrigo, que defendeu o mestrado em março comigo, por ter me alertado. Obrigado, Rodrigo. Bom, para fechar, agradeço mais uma vez e queria fazer uma homenagem ao aniversário da minha irmã. Não sei se ela está assistindo, de repente ela está assistindo. Eu queria desejar os parabéns a ela, Gabriela. Então, galera, ficamos por aqui. Obrigado pela presença. Quinta-feira tem mais. Se você tiver interesse, dê uma assistida aí nas nossas aulas, nos nossos vídeos de exercícios resolvidos. E temos grupo no WhatsApp também. Principalmente nessa época da pandemia, está sendo interessante essa troca de experiência. Então, até. Uma boa noite a todos.